falando um pouco primeiro do meu percurso, eu realmente eu sou transmontano, sou natural de Carviçais, Torre de Moncorvo. Foi lá que iniciei os meus estudos musicais na banda filarmónica, na banda de música de Carviçais, lá na aldeia, que é uma banda que tem quase neste momento 120 anos. Toquei lá durante 20 anos, portanto, nessa filarmónica e fui fazendo o vocal com o sentimento de gosto pela música, não é? Portanto, desde miúdo, eu comecei aos 10 anos e continuei sempre a gostar de fazer música, já em teenager fazia um pouco de música com os meus amigos daqueles grupos de bailarico, não é? Que se gostava muito de tocar nas aldeias, que deu também uma estrada muito importante a nível de formação, noutros parâmetros que as filarmónicas não têm, não é? Portanto ajudou também imenso nisso. E depois acabei por optar, a partir do 12º ano, pela formação total em música, portanto, passar para esse percurso totalmente. Eu estava a fazer o secundário em Economia e, como veem, tem tudo a ver, não é? Não parecia que era por aí o meu caminho e decidi ir para o ensino superior. À altura dos meus estudos em jovem, até aos 16 anos, não havia qualquer escola de música na minha região, nem mesmo aquela que é mais antiga aqui agora, que é a de Mirandela, as ProArt, não é? Não existia ainda na altura, portanto eu não tinha a oportunidade de estudar aqui na minha região música a nível profissional. E então por isso é que me mudei para o Porto, para estudar lá no Conservatório de Música do Porto e também fazer lá o ensino superior em música. E depois, pronto, tive a felicidade assim que terminei o curso, ser convidado para trabalhar aqui no Instituto Politécnico de Bragança. Logo em 2001, quando terminei a licenciatura, a primeira em Educação Musical, vim trabalhar logo para Bragança, tive essa feliz oportunidade de ser convidado para vir trabalhar para a Politécnico de Bragança, no qual estou desde essa altura, portanto desde 2001, já lá vão 20 anos. Um, e, e depois, a partir logo de 2004, neste caso 2003, porque 2004 é a inauguração, mas em 2003 fui convidado para participar na equipa de preparação de um conservatório na cidade de Bragança, não é? De criarmos, de fazermos nascer um conservatório de música na cidade de Bragança. Foi um privilégio enorme, fiz parte da direção até de 2004, desde a abertura até 2009, onde o projeto foi sempre crescendo. Depois de 2009 até o ano passado estive sempre como docente lá e neste momento, desde há 2 anos para cá, estou novamente outra vez na direção, também de apoio ao diretor do Conservatório. E então é um know-how que se vai adquirindo, que se vai construindo, não é? Que ajuda muito depois a preparar outros, não é? Também que isso realmente a mim é que me dá prazer, é depois pegar naquilo que aprendo e aproveitá-lo para ensinar outros. Porque como dou aulas nos ciclos todos de ensino, portanto eu dou aulas ao pré-escolar, ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo, ao secundário e ao ensino superior. Portanto tenho esse privilégio de dar aos ciclos todos. E tenho outro privilégio que é poder muitas vezes acompanhar alunos desde o percurso inicial na sua formação de música, que é aos 4 anos, até ao ensino superior. Portanto, tenho neste momento alunos que acompanhei em 2004, quando tinham 4 anos, e tenho o privilégio agora de os ver terminar as suas licenciaturas e os seus mestrados no ensino superior, portanto, que é fantástico, não é? Terem agora eles à volta de 24 anos, mais ou menos, e de eu estar a acompanhar no seu percurso musical. É mesmo um privilégio. A filarmónica surge nos intermédios disto, portanto, eu realmente não tinha contacto com a filarmónica de cá, não tinha ligação nenhuma, portanto, eu estava só com o Politécnico e com o Conservatório, e entretanto há um infortúnio na filarmónica de cá, que é a morte do seu maestro em 2008, em maio de 2008, e naquele entretanto eles ficaram sem direção musical, e na altura um músico da Filarmónica, penso que já era meu aluno no curso de música ali na Escola Superior de Educação, e em conversa com a direção da Filarmónica decidiram contactar-me
para pegar no projeto como diretor artístico. Pronto, e desde 2008 que tenho estado também com a Filarmónica, porque realmente faz parte do meu ADN a questão da Filarmonia, como viram a partir dos 10 anos, sempre ligado à Filarmonia, e não consegui dizer que não em aceitar esse desafio. Entretanto, a Filarmónica evoluiu para para outro percurso, era um percurso o chamado Banda Filarmónica, mas era uma mini banda, portanto era uma banda com menos de 30 elementos, a chamada era Mini Banda de Bragança, que já vinha de um percurso de várias bandas que tinham existido na cidade, bandas filarmónicas, como por exemplo a banda do Patronato, da Casa do Patronato, ou a banda da Sé, que era mais orientada pela Junta de Freguesia da Sé. Na altura havia mais juntas de freguesia do que agora, não é? Que estão juntas umas às outras, aglutinadas, não é? E também ainda a própria formação inicial da mini banda, feita inicialmente por 10 músicos, alguns deles que eu ainda tive a oportunidade e o privilégio de conviver enquanto maestro. Eles já tinham alguma idade quando eu cheguei à Filarmónica, entretanto eles já tiveram que sair devido à idade. E quando passei a ser eu, decidi por um projeto diferente, um projeto que fosse maior, e daí pedirmos ao município que aceitasse que a banda deixasse de chamar Mini Banda de Bragança para se passar a chamar Banda Filarmónica de Bragança. Portanto, dar todo o esplendor da cidade, não é? Ou seja, ela representar também culturalmente a cidade, ser mais um elemento de cultura na cidade. Criámos uma escola, onde fomos convidando professores das várias áreas do ensino do instrumento, não é? Porque as bandas são a definição de banda filarmónica é um agrupamento de músicos em marcha, em movimento, não é? De sopros e percussão. Não é? Portanto, é sopros e percussão, não tem cordas, não é? Por exemplo. E então convidámos várias pessoas da área dos sopros e também da percussão para formarmos uma escola de cariz gratuito, como tem sido sempre a panagem nas filarmónicas, o ser gratuito, que às vezes não é fácil de suportar esses custos, que é preciso pagarem mesmo aos professores, não é? Ter esse espectro, mas continuarmos a ser gratuito para a comunidade, para cativar os jovens para um tipo de cultura popular, cultura tradicional. Sendo que consegue-se também já modernizar essa cultura popular. Ou seja, imaginam as bandas, se calhar, há uns 40, 50 anos atrás, o tipo de repertório que tocavam, e agora o repertório que tocam é completamente diferente, mais sinfónico, às vezes mais pop também, aquela música mais de cariz contemporâneo pop, não é? Dos grupos que estão agora na moda e que os jovens também gostam de ouvir. E Mas depois também algumas tradições, mas Como? algumas tradições ainda, algumas músicas tradicionais ainda mantêm. Sim, nós temos que sempre ver os dois espectros, não é? Porque os convites que a Filarmónica tem são sempre, em maioria, aqui na própria região, nomeadamente aqui no Conselho, e depois na região em si, portanto, ou seja, em todo o distrito de Bragança, e depois além fronteiras, não é, do distrito, portanto, para lá do nosso distrito, né, dentro do país, e depois além fronteiras do país, portanto, para outros países, não é? Que é sempre em menor número, é natural, não é? O nosso grande trabalho é dentro do país. Mas, como eu estava a dizer, que era o facto de que temos que manter alguns repertórios ligados a um tipo de ouvintes que gostam mais da música popular, nomeadamente as pessoas de mais idade, não é? E que mantêm aquele gosto de ouvir as bandas no formato tradicional, de ouvir aquelas chamadas modas tradicionais, não é? E depois temos outro público que se vê muito nas festividades, especialmente o público imigrante, o público jovem que se dirige à terra naquela fase das festividades e que gostam de ouvir o tipo de coisas que nós depois também tocamos. E que cada vez mais os compositores optam por fazer arranjos disso também, desde os grupos pop e rock portugueses aos grupos pop e rock estrangeiros. Já existe muito repertório que depois as pessoas identificam e veem que a banda está a tocar. Olha, eu conheço isto. Olha, isto é muito porreiro de ouvir assim neste. E depois gostam do formato de ouvir aquele tipo de música naquele formato filarmónico, não é? Com sopros e percussão, em vez de ser com guitarras elétricas, não é? E pronto, e os miúdos que estão a interpretá-lo na própria filarmónica também gostam desse repertório de o tocar, de o interpretar. Portanto, junta-se o útil ao agradável, não é? E consegue-se um trabalho que mantém os jovens ligados a este tipo de associações, não é? Porque não deixam de ser associações
que têm que se manter vivas, que beneficiam a comunidade, que trabalham para a comunidade, que envolvem a comunidade. Não é? Portanto, numa filarmónica há cerca de 200, 300 pessoas envolvidas, entre 60 a 70 músicos e depois os respectivos familiares, que são no mínimo os pais. Portanto, se multiplicarem 70 por 2, são mais os pais. Mas depois tem os tios, os avós, assim que se envolvem e tem sempre uma comunidade grande envolvida, não é? E depois é manter este lado de orgulho pelo que se faz na comunidade, de ver que estes miúdos, muitos deles já veem este tipo de trabalho como um trabalho muito sério e que os leva depois à sua formação posterior. Nós temos tido formandos na Filarmónica e intérpretes na Filarmónica que aproveitaram os conhecimentos que ali adquiriram para seguir estudos musicais. Não é? Portanto, foi também um orgulho, porque depois eu também os incentivo a seguirem as carreiras, não é? E alguns às vezes não têm perspectiva nenhuma de estudar mais para além do ensino secundário e acabam a ir para o ensino superior de música. Portanto, isso também é sempre um privilégio poder participar na envolvência da comunidade no nosso trabalho. Agora, temos sempre o facto de depois, partindo daqui para a frente, portanto, a escola foi-se adensando, portanto, tivemos sempre uma média de 30 alunos por ano, por época, na escola. Desses alunos, há sempre mais ou menos uns 10 que ingressam depois na Filarmónica Principal, portanto, deixam de estar na escola para ingressar mesmo no núcleo duro da Filarmónica, passam a participar nos ensaios gerais e passam a participar também nos serviços, naquilo que são os contratos que a Filarmónica tem, não é? E a Filarmónica tem-se apresentado sempre com uma boa média de músicos, sempre 55, 60 nos serviços. Teve aí uma fase sempre mais complicada, que é, nós sabemos perfeitamente que há mercado na cultura filarmónica para todos os tamanhos de filarmónicas. As filarmónicas têm 20, 30 músicos, são as filarmónicas pequenas, não é? Para aldeias até mais pequenas, com menos recursos financeiros, para filarmónicas enormes, que não é o caso da nossa, que tem 90 músicos, não é? São as filarmónicas do Minho. Há muitas filarmónicas ali na zona da Aveira também, como Fermentelos, que até tem 2 filarmónicas, as 2 enormes. Filarmónicas enormes que têm orçamentos descomunais, não é? E muitos músicos nas suas fileiras. E há muitas regiões que gostam de contratar assim filarmónicas de peso, não é? Que chegam àquela vila, cidade ou aldeia e que se apresentam de uma forma muito, vamos dizer, poderosa, não é? Com uma sonoridade muito forte, com muita gente. E as pessoas gostam de ver isso, não é? E isso nós gostaríamos que a nossa filarmónica tivesse, pela sua cidade e pelas suas gentes, essa representatividade também, ou seja, que fosse uma filarmónica densa, não é? Com uma estrutura não só musical boa, mas também física boa, ou seja, com muita gente. Não é? Portanto, é esse trabalho que temos vindo a fazer e que agora com a pandemia realmente afrouxou um bocadinho, né? Abrandou um bocadinho, Sim, claro. porque estamos parados exatamente há um ano, fez agora dia 13 de março um ano, que estamos sem tocar nada. Portanto, não temos qualquer tipo de serviço, não temos qualquer tipo de contrato, nada. Portanto, tem sido uma tristeza, um recuo enorme nos nossos objetivos, mas isso não nos podemos queixar muito, porque a verdade é que é assim que está o país todo e temos que ser resilientes e esperar que melhores dias venham. Entre que idades é que está o grupo, a banda? Sim. A idade mais baixa, normalmente, até para se entrar por questões várias, é aos 10 anos. Portanto, até nós sugerimos sempre os 10 anos porque tem a ver também com uma questão física. Não é? Há ali uma mudança de ciclo que é importante, que é a entrada no segundo ciclo dos estudos, não é? Dos miúdos, e também ali tem uma novidade na vida pessoal, mas depois também há a questão física. E as bandas vivem da marcha, e os miúdos, se forem mais novos que isso, muitas vezes têm dificuldade em aguentar a marcha. Se também forem para lá para ficarem muito cansados e nem conseguirem fazer a sua parte de interpretação, também ficam frustrados, não é? Os miúdos, e sabem, são idades em que isso marca, não é? Portanto, para ir para lá fazer questão de conta a tocar só para marchar e com o grupo, isso não é de todo uma boa política, é uma boa estratégia de os incentivar a ir para aquele tipo de grupo. Portanto, nós começamos com eles aos 10 anos, por volta ali dos 11 já estão a tocar na Filarmónica, portanto já estão fisicamente, estruturalmente preparados para conseguirem marchar e tocar ao mesmo tempo. Portanto, porque marchar e tocar em simultâneo requer já alguma preparação física. Mas na escola eles também só entram a partir dos 10 anos ou são acompanhados desde mais cedo?
No nosso caso, só entram a partir dos 10 anos, mas há filarmónicas que optam por entrarem por volta dos 6, dos 7, fazem um trabalho com eles numa área mais pedagógica, com instrumentos de lâminas, xilofones, por aí fora, porque tem assim esse tipo de opções, mas nós, como os recursos são poucos, nós temos, por exemplo, as filarmónicas têm uma coisa muito importante que é, têm um espólio de instrumentos próprios, não é? Isso implica um orçamento muito grande, não é? Para ter instrumentos próprios. E nós, como não temos muitos instrumentos para emprestar, portanto, o músico é emprestado um instrumento dentro das escolhas que ele faz e também das características que nós vemos nesse músico e que lhe indicamos o instrumento. O músico tem duas formas de escolher o instrumento: ou é mesmo porque é aquele instrumento que quer e não há volta a dar, ou porque até acha que quer e chega lá e só lhe quer tocar saxofone, mas se apercebe que não tem jeito nenhum para o saxofone, não tem qualquer aptidão, não é? E não consegue. E nós indicamos, mediante a fisionomia dos lábios ou outra característica qualquer, indicamos um diferente. E às vezes acabam por se apaixonar por outro, ainda mais do que era pelo saxofone, e acabam a fazer uma carreira muito melhor nesse instrumento, não é? E então são essas as duas formas normais que entram para o instrumento. Às vezes é porque o familiar também já toca aquele instrumento e querem tocar o mesmo, ou outro para tocarem dois diferentes em casa. Pronto, há várias formas. E então a banda tem, dentro do espólio, instrumentos para emprestar. E nós, como não temos muitos, importa-nos que as pessoas que vão para a escola estudar, que seja um estudo por pouco tempo, não é? No máximo o primeiro ano, um ano, para depois usarem esse instrumento logo de apoio mesmo à banda, portanto, irem tocar para a banda, porque é mais uma pessoa nas fileiras, é mais densidade musical, é mais número de músicos e a banda fica maior, não é? E apresenta-se sempre melhor, como é lógico, não é? Agora, havendo capacidade para isso, quer de instrumental, quer financeira, as bandas optam às vezes por fazer entrar os miúdos logo a partir dos 6 anos, assim que começam a escola primária. Há quem faça isso. Nós não temos essa possibilidade. Mas depois também sugerimos também que os músicos, que eles têm facilidades económicas para tal, que comprem o seu próprio instrumento, porque assim também estão a fazer associativismo, que é deixar disponível o instrumento que lhes foi emprestado para alguém que não tem essa possibilidade financeira. Portanto, porque uma associação é mesmo isto, é criar neles o espírito solidário, um espírito de sacrifício, um espírito de amizade, de tudo. As filarmónicas são também uma escola da vida, não é? Não são só as escolas musicais. Porque, como sabem, a partir do momento em que eles entram no autocarro e que vão para um contrato, vão representar uma instituição, vão representar a própria cidade, porque a banda leva o nome da cidade, têm que saber comportar, têm que saber estar. Portanto, estamos a falar de educação, postura, solidariedade, espírito de sacrifício, não é? E de responsabilidade no trabalho que está a fazer. Portanto, há muitas coisas que depois acabam por serem fundamentais para o futuro. É uma gratidão que eu tenho imensa com a minha aprendizagem de miúdo. É exatamente isso. Eu recordo-me sempre do nosso maestro, à altura em que eu tinha 10 anos, de no autocarro, ligar o microfone do autocarro, éramos nós miúdos, e dizer: estamos a chegar à aldeia e tal, e não se esqueçam de apertar bem o nó da gravata, de estar bem habituados, a fralda bem para dentro e tal. Quando estiverem lá em casa das pessoas, os rapazes não se esqueçam de levantar e baixar os tampos das sanitas, e não sei, estão a ver? Pequenas coisas que não parecem nada, mas no futuro são aprendizagens sociais, não é? Para crianças que nunca mais se esquecem destas memórias e que isso fica para a vida, não é? Atenção, depois aqui, como é que se sentam à mesa, o que é que dizem à mesa, como comem, como não sei o que. Eram coisas que não tinham nada a ver com a música, mas que para ele, como maestro, eram importantes para a imagem que queria passar da banda. Aquilo que eu faço com os meus alunos, a forma como ensino, a forma como os tolero, como não tolero, a forma, quais são as minhas linhas vermelhas, não é? Tudo isso trago também dessa aprendizagem e também passo para os meus miúdos mais pequenos, não é? A forma como os protejo, também quando ando por lá com eles, e que os pais os deixam à nossa segurança, não é? E que vão connosco para essas viagens. Portanto, têm que confiar em nós em 100% para que tenham confiança em deixá-los connosco, não é? Claro. E existe algum limite de idade na banda? Por exemplo... o limite de idade superior, não é? Isso depende sempre da motivação e da condição física da pessoa. Portanto, há bandas que têm pessoas na casa dos 75, 80 anos. Claro que depois já não fazem o trabalho que fazem os jovens, não é? Às vezes já não fazem as arruadas, as chamadas desfiles, não é? Que é aquele passo mais vivo, fazem só os concertos ou procissões, não é? Mas nós temos a pessoa, eu penso que no nosso caso, a pessoa que tem mais idade ali está na ordem dos 48 anos, ali mais ou menos, por volta dessa idade. Não temos uma pessoa muito jovem, tem o mais novo na casa dos 10
e o mais velho na casa ali dos 48, penso que ainda não terá 50. Agora também com esta paragem já não sei muito bem. Os anos não pararam, não é? Parámos todos, mas os anos não, continuamos a fazer anos, que é uma chatice. Devíamos parar também os aniversários, depois continuávamos dali para a frente, não era? Acho que era o melhor. Mas penso que andará ali na casa, vá, ao máximo dos 50 anos, o músico mais velho. Portanto, é uma banda bastante jovem. Não é? Portanto, eu conheço muitas bandas que têm pessoas com mais idade. E depois temos ali aquela média que anda sempre ali na casa dos 17 anos. 16, 17, 18, depois eles vão para o ensino superior. Não é? Aí há sempre desistências por causa da grande alteração na vida. Não é? Vão para cidades diferentes, não têm facilidade de vir cá a Bragança e às vezes desistem. Mas nós temos sempre uma maneira de estar, que era a que tinham também comigo, que é um aluno que está no ensino superior fora da sua cidade, tem regalias diferentes na forma de faltar isso em relação ao grupo que está dentro da cidade. Estamos a falar, vem aos ensaios que pode, vem aos serviços que pode, mas mantém-se no grupo, porque sabe-se perfeitamente que um músico que está desde os 10 anos até aos 18 numa filarmónica pode dar muito de si, não só musicalmente, mas também como exemplo aos mais novos que entram, porque os mais novos depois veem as referências. Olhem, aquele já está, estão a ver o nosso primeiro trompete, o solista e tal, que é aquele ali assim, toca, eu quero ser como ele um dia, não é? Pois se esse sair, eles nunca vão ter essa referência para serem como eles um dia. Portanto, e nós tentamos manter esses músicos dentro de um acordo, não é, de cavalheiros, que é não sair e vir ao possível, não é? Que é para manter também uma ligação com a associação. Então, permita-me fazer-lhe uma pergunta. Você disse logo no início que no seu percurso profissional já lecionou a todos os grupos, a todos os ciclos. Acha que isso deve ter a bagagem necessária para assumir a liderança de uma banda filarmónica que compreende esse grupo que tem desde os 10 anos até aos 50? Porque uma coisa é lecionar a um grupo de pessoas em que todos têm a mesma idade, outra coisa é assumir a liderança de um grupo de pessoas com idades muito variadas. Claro, claro. Sim, é claro que tudo ajuda ao nosso amadurecimento, não é? A forma como falamos com uma pessoa de 40 ou 50 anos não tem nada a ver com a forma como falamos com uma pessoa de 4, não é? Como é óbvio, não é? Portanto, e mesmo com os 10, é a mesma coisa. É lógico que alguém que me vê dar uma aula, que assista a uma aula minha dada no ensino superior, por exemplo, para dar como exemplo, que tem alunos desde os 18, 17, 18, né, começam ali o ensino superior, até alunos que são maiores de 23 e que têm às vezes 25, 27, 30, 40, né, que estão a fazer a sua formação agora. Se me virem a dar uma aula no ensino superior, a forma o que é que estou a explicar, que tipo de conhecimentos e tecnicamente conhecimentos às vezes complexos, não é? Se me virem a dar essa aula e compararem com uma aula que estou a dar a crianças, em que me sento no chão, em que ando de gatas, em que falo como uma criança, em que digo umas pantominas, e isso não tem nada a ver, não é? Porque é preciso saber em que nível de ensino estamos e o que é que estamos a fazer, não é? E para que é que serve esse nível de ensino. É claro que depois me dá uma vantagem no ensino superior, que é, eu não sou teórico no ensino superior, por ter sido só professor de ensino superior. Eu tenho o privilégio de, quando um aluno está em estágio comigo, se eu lhe disser que aquilo vai funcionar, é porque eu sei que vai funcionar, porque eu dou aulas a essas idades há muitos anos. Né? Portanto, e ele pode ter a certeza através de mim que aquilo vai funcionar ou aquilo não vai funcionar. O tipo de estratégia que ele está a pensar utilizar. Porquê? Porque tenho o privilégio de estar no ensino superior, mas com muita prática no ensino em que eles estão a estagiar também. Né? Nos níveis de ensino em que eles estão a estagiar. Portanto, isso ajuda muito. Claro que isso é refletido na filarmónica, claro também se eu estou a dar uma aula aos miúdos de 10 anos, a forma como falo com eles é a mesma forma como falo com os miúdos de 10 anos no conservatório, não é? Porque eu dou a disciplina de formação musical ou de coro aos miúdos de 10 anos. Se eu estou a falar com uma pessoa de 40 anos, é lógico que tenho um discurso diferente e uma forma de estar diferente e de o convencer diferente, a retórica é outra, não é? Para uma pessoa dessa idade. Uma das perguntas que tínhamos aqui também era, como há bocado referiu, os projetos são aqui na zona, mas também além de fronteiras, e nós queríamos saber também qual é que é a importância de ter esses projetos e essas atuações além de fronteiras, inclusive em Espanha e nos locais onde costumam atuar fora do nosso país.
Bom, acima de tudo a maior parte quando eu falo de além fronteiras, como se lembra, eu falei de dois tipos de fronteiras, né? Primeiro as fronteiras do próprio distrito, não é? Para outros distritos, e depois as fronteiras do próprio país. Nós, a única experiência além fronteiras do país que temos é mesmo Espanha. Temos aqui a Raia, não é? A Raia espanhola aqui mesmo da própria fronteira junto com Bragança, que nos vai convidando para alguns trabalhos lá. E depois temos aqui mais as fronteiras do distrito para o lado do litoral, não é? Onde vamos também tendo alguns trabalhos. Mas a maior parte dos trabalhos que temos é mesmo aqui no distrito de Bragança. É claro que quanto mais longe for o convite que tivermos, mais motivante é para o grupo. Como é natural. É sempre diferente a gente tocar dentro do concelho, irmos a uma aldeia aqui do próprio concelho, para os nossos músicos, não é? Mesmo que tenham que se deslocar de autocarro, do que irem, por exemplo, tocar a Lisboa. Vamos dizer assim, nem que seja por um bocadinho só. Não é? Nós fomos, um dos últimos serviços que fizemos, que foi em setembro de 2019, porque o último mesmo foi no Natal de 2019. Portanto, o penúltimo foi ali por volta de setembro de 2019, que foi a Amadora. E foi um convite da Filarmónica de lá, que é a Filarmónica Comércio e Indústria da Amadora, que nos convidaram para um festival de bandas lá na Amadora. E claro que os músicos foram daqui motivadíssimos, que era uma viagem muito grande, não é? Que convivem imenso por ali fora e que para nós tem realmente uma logística grande, não é? Que temos que preparar, quem é da direção e da parte de maestro e tudo, não é? Mas para eles estão nas 7 quintas deles, porque é exatamente também uma das características destas associações, é terem este tipo de formas de eles também se descontraírem, se divertirem, fazer outras coisas. Tiveram que dormir lá, claro que isso para eles dormir é como quem diz, não é? Claro que eles são para conviver e ninguém dorme, né? Naquelas estalagens que eles nos põem à disposição, portanto é sempre um momento especial. No caso de Espanha, e aqui no caso da Raia, temos aqui logo ao pé de nós a zona aqui de Alcanices, Travassos, que é uma aldeia aqui perto da fronteira, que nos convidou aliás, era praticamente um protocolo aqui também com o município, em que nas festas da Vila de Travassos, a Filarmónica Bragança fazia lá um concerto gratuito, portanto, gratuito, para a aldeia de Travassos. E para nós também era um momento muito especial, porque nós íamos para lá, eles fazíamos ali um convívio com as pessoas de lá, comíamos todos ali uns assados que eram feitos ali na rua com a população, comíamos todos juntos, dávamos uma volta, um desfile à aldeia, fazíamos algum do repertório típico espanhol, né, que eles adoravam. Já não conseguimos fazer esse concerto há algum tempo também, pelos motivos conhecidos, que é uma pena, porque também era um momento importante para os músicos, pelo motivo que já sabe, que é o convívio com outras pessoas de outras regiões. Mas depois, o grande ex-libris que nos leva aqui a isto tudo, que é Zamora. E Zamora é um encontro, um feliz diferente. Portanto, o primeiro, nós estamos a falar, neste caso, das comemorações da Páscoa, portanto, daquilo que é a Semana Santa em Espanha, que, como sabem, eles têm realmente uma tradição muito profunda na época pascal. Nós somos muito devotos desta época pascal, mas os espanhóis, a nível da representação dessa época, são incomparáveis em relação a nós. Não tem comparação nenhuma o tipo de coisas que eles fazem para representar esta época, não é? Na sua cultura. E a banda é convidada ainda numa altura em que eu, por acaso, estava ausente. Eu não estava na banda nessa altura, estive um ano fora da banda, portanto, e o maestro à altura, nessa época, foi o primeiro a ir nesse contrato, portanto, à procissão da Semana Santa, neste caso da Quinta-feira Santa, a Zamora. Eu fiquei a conhecer isso depois no ano a seguir, porque entretanto houve uma série de alterações a nível diretivo na Filarmónica. Eu creio que esse ano a Filarmónica teve 3 mestres diferentes. Depois, entretanto, também houve alterações na direção, e a nova direção, que é a atual também, nessa altura que eu estou a recordar, acho que foi 2016, voltou a contactar-me e perguntou-me se estaria interessado
em continuar, em voltar a pegar no projeto e levar o projeto por diante. Portanto, foi aí que eu voltei a aceitar e então voltámos a ir a Zamora e aí fizemos um contrato diferente, que foi um contrato logo por 5 épocas. Ir a Zamora por 5 épocas, para ficar uma ligação maior, porque eles gostavam da banda e queriam fazer um contrato logo maior. E não há comparação nenhuma com nada que haja em Portugal ao nível do que é aquela manifestação religiosa que têm lá em Zamora. Eles realmente têm várias confrarias, são várias confrarias, das quais cada confraria faz uma procissão ao longo da Semana Santa, respeitante aos seus santos devotos, não é por assim dizer. E depois, na Quinta-feira Santa, há uma procissão muito grande que envolve as várias confrarias, e cada confraria contrata a sua banda, portanto, cada confraria também leva um andor e contrata a sua banda que vai atrás desse andor, portanto, provocar a marcha desse andor. Portanto, estamos a falar de 10 andores e 10 filarmónicas em simultâneo, na mesma procissão. Portanto, é uma coisa descomunal, não é? A nossa confraria, que é a confraria de Jesus Nazareno, é a confraria que representa o último andor da procissão, para além da Virgem Santa, não é? A Virgem é sempre o andor principal, mas dentro da procissão depois ela tem uma movimentação diferente. Primeiro vai atrás da procissão toda, depois no fim já vai à frente da procissão toda, portanto aquilo é uma coisa descomunal. O que é que acontece? Estamos a falar de uma confraria que tem 60 mil confrades, 60 mil confrades, confrades esses que no dia da procissão se vestem com aqueles trajes típico que é todos de negro e com aquele capuz em forma de cone, não é? Para não se ver nada no corpo nem na cara. Eles explicaram já que esse traje tem a ver com uma forma de estar, muito parecida com o traje académico, que é indiferenciar as pessoas, indiferenciar, neste caso, quer o rico do pobre, não é? Não há diferença nenhuma, e também diferenciar a dor, não é? Portanto, não é por eu chorar mais ou chorar menos que vou com mais dor ou menos dor. Portanto, uma forma de não se reconhecer essa dor é levar tudo tapado, não é? Não haver qualquer vislumbre do corpo humano, não é? E então, esses confrades vão em fila indiana, sempre ao lado da procissão, e para nós o curioso é que a fila vai sempre em movimento até um passo maior que a própria filarmónica, mas a fila nunca termina. Ou seja, são tantos milhares de pessoas que as filas de um lado e do outro nunca terminam. Aquilo é denso, denso, denso. Milhares de pessoas a assistir e milhares de pessoas envolvidas. Para terem uma ideia, o andor é a representação da crucificação de Cristo, o nosso andor que levamos, não é? Porque aquilo são os vários passos da Via Sacra, não é? Os vários momentos da Via Sacra, e o nosso representa já o momento da crucificação, em que ele já está crucificado, e estão Maria Madalena e as outras mulheres aos pés de Cristo a chorar, de joelhos. O andor tem uma tonelada, e debaixo do andor vão 27 homens. 27 homens. E depois, à frente e atrás, vão os condutores, aquelas pessoas que têm sons próprios, que têm sons que imitam, que lá dentro sabem para que é que servem, não é? O que é que dizem? Que eles não veem nada dentro do andor, não é? Portanto, a maioria deles. E a procissão demora, nós vamos atrás desse andor, não é? Temos que ter uma marcha muito presente, porque eles marcham em simultâneo com a filarmónica, portanto temos que ter a nossa percussão à frente da banda. Normalmente a percussão vai a meio das bandas, não é? Vai no meio mesmo, o bombo, os pratos, as tarolas, não é? Vão ao meio, mas nesta procissão não. Nesta procissão a regra é que a percussão tem que ir mesmo à frente, junto ao andor, junto ao maestro, não é? Para eles dentro do andor poderem ouvir a marcação do tempo, para poderem todos juntos, porque se alguém se engana, se alguém tropeça, pode ser um desastre autêntico ali, não é? Porque são 27 homens debaixo de uma tonelada, não é? Cada homem carrega em média 65 quilos durante aquele tempo. Quanto tempo é que dura isto tudo, este ritual? São 8 horas. A procissão começa por volta das 4h30, 5 da manhã, ainda de noite, em plena noite, e só termina às 13 horas. É impressionante a resiliência, a resistência que tem que se ter para aquele momento, e que é realmente um momento que nos purifica a todos, porque eu também sinto isso, porque se vê que com aquele sacrifício que fazemos naquelas 8 horas,
que parece que o resto do ano depois é tudo simples, que tudo corre de forma mais fácil, que somos mais tolerantes aos outros, que somos mais tolerantes ao sacrifício, à dor, a tudo, porque aquilo é impressionante. Por exemplo, há regras. Os músicos, e alguns deles, como veem, são jovens, não é? Muito jovens, começam a tocar a essa hora, eles têm que ir tocando até a procissão parar, para de 15 em 15 minutos para eles descansarem, os andores, e tem que ficar tudo em silêncio. Não há música, não há nada, fica tudo em silêncio. Os 10 andores naquela fila de quilómetros, não é? Uma fila enorme, baixam todos, as bandas param todas, e depois eles têm uma chamada clarim, uma corneta, não é? Que não tem pistões, é só um clarim, que até tem uma estátua de homenagem a essa personagem lá na Vila de Zamora, na cidade de Zamora, digo, com o bombo, e ele dá um toque muito especial, para toda a gente ouvir na rua, não é? E para toda a gente levantar ao mesmo tempo os andores e as bandas também começarem outra vez a tocar. Portanto, tudo em simultâneo, não é? E as bandas ouvem-se umas às outras, é uma confusão total. Mas tem que tocar sempre muito forte, sempre no máximo, para que o nosso andor ouça só a nossa banda. Tocam o mesmo repertório ou cada banda toca as suas músicas? O repertório tem que ser só à base de marchas fúnebres, não é? Estamos a representar uma situação fúnebre, não é? A morte de Cristo, portanto são só marchas fúnebres. A ideia é realmente termos o maior número de marchas possível para se repetir o menor vezes possível a mesma, não é? Porque senão também é muito trabalho, mas posso dizer-vos que chega-se a repetir. Nós levamos uma média de 21 marchas diferentes, que são oferecidas por eles. A Espanha tem muitos compositores a escrever muitas marchas fúnebres para as bandas. Portanto, as bandas todas têm aquelas ícones, não é? Aquelas marchas que toda a gente gosta, aquelas marchas ícone, não é? Que todas têm, mas depois cada uma tem as suas. Às vezes passa uma banda por nós para tocar a mesma que nós, não é? E acontece isso, mas cada banda tem as suas marchas. Algumas repetem-se, como é óbvio. Mas nós levamos uma média de 21 e cada uma delas é repetida à volta de 10 vezes. Portanto, façam as contas a quanto tempo nós tocamos, não é? É normal. 10 vezes cada marcha, não é? Portanto, tocamos mais de 200 vezes todas as marchas, não é? O que é impressionante a nível de resistência física, principalmente na embocadura dos músicos, não é? E de resistência física quase a marcha. Quando as procissões param, os músicos não se podem sentar, têm que ficar de pé. Portanto, as 8 horas são as 8 horas de pé. Portanto, vejam o impressionante que é o grau de exigência deste tipo de trabalho. O que acontece? Há um momento muito especial, que é na Plaza Maior de Zamora. Na Plaza Maior, todos os andores têm que dar a volta à plaza, né? Eles fazem um separador central com umas grades e aquilo acaba por ficar uma curva, não é? Para dar a volta à plaza. Nessa Plaza Maior, as bandas têm que tocar todas a mesma marcha, que é a marcha fúnebre de Thalberg. É assim que se chama, uma marcha fúnebre. E então aí, essa marcha não pode parar, os músicos têm que ir sempre a tocar. Reparem, a hora a que a nossa banda chega à Plaza Maior é por volta das 11 da manhã. Começou a tocar às 4h30 da manhã. Às 11 da manhã, chega à Plaza Maior, já na vinda, portanto, chegámos ao fundo da avenida principal, que é nas Três Cruzes, são as Três Cruzes que representam o Calvário, não é? Lá em cima, Monte das Oliveiras, não é? Monte das Oliveiras, e depois à vinda, para cá, já são 11 horas da manhã. Vejam as horas que isto já levava, não é? Já é pleno dia. A banda não pode parar de tocar a marcha Thalberg até deixar a Plaza Maior. Ou seja, a marcha Thalberg é repetida 5 vezes. Os músicos já vêm com aquilo tudo, daquelas horas todas a tocar, e ali nem podem parar. Têm que tocar 5 vezes repetidas a marcha Thalberg. Da Plaza Maior até ao sítio onde termina a procissão, hão de ser à volta de 500 metros. Nós, da Plaza Maior ao museu, que é onde é que termina a procissão, ao museu, ainda demoramos 2 horas. Nesses 500 metros. 2 horas. Portanto, só à 1 da tarde é que estamos lá. E posso-vos dizer-vos que o momento é impressionante. É impressionante. Porque há uma pequena praça junto a esse museu. O museu tem umas portas enormes. Essas portas enormes, naturalmente, é porque os andores também são enormes, não é? Como é óbvio. Mas também há uma representação simbólica, como se fossem as portas de algo muito maior que nós somos, como o céu, como a representação de um Deus, como há ali algo ali mítico e metafórico muito importante também. E onde nós nos sentimos mesmo pequeninos, não é? Sentimos insignificantes. Que a nossa dor, daquelas 8 horas perante a dor de Cristo na cruz, é insignificante. Portanto, nós podemos criar muitas metáforas à volta daquele momento. E porquê é que é tão especial? Porque àquela hora, à 1 da tarde, o povo de Zamora junta-se naquela pequena praça junto ao museu,
que é uma praça muito mais pequena que a Plaza Maior, que também fica a abarrotar, claro, a Plaza Maior, mas essa praça é muito mais pequena. E eles conhecem as marchas, o que é impressionante. Por exemplo, em Portugal isso não acontece. As pessoas não conhecem as marchas que as bandas estão a tocar. Nós vamos numa procissão a tocar, entre músicos, se calhar sabemos outra banda, sabemos que marcha é que está a tocar, porque as conhecemos, mas o povo em si vai ouvir a procissão, a banda está a tocar muito bem, é muito bonito, provoca sentimento, mas as pessoas não sabem o que é que estão a tocar. Não é? Em Espanha não. Em Espanha sabem qual é a marcha. Qual é a primeira parte muito impressionante nisto tudo? Mesmo. É que os carregadores, que é assim que se chamam, os carregadores do Andor, que vão debaixo do Andor, conhecem todas as marchas que nós vamos a tocar, porque foram eles que as escolheram. São eles que escolhem as marchas que nós ensaiamos durante o ano para irmos tocar ali. Isso para mim é a primeira parte nobre, logo. Eles adoram as marchas que escolhem e nós só tocamos as marchas que eles escolhem. E vejam, às vezes vão numa rua que vão em dificuldade, vão muito cansados, já vão à rasca. E há um de dentro que diz lá, por favor, maestro, toque esta. E dizem-nos uma que eles se sentem mesmo motivados por aquela e eu paro a banda, troquem a marcha e agora é esta. E nós tocamos aquela e aquilo parece que o Andor até vai pelo ar, até dança, não é? Porque eles precisam mesmo daquela naquele momento. E para mim aquilo é arrepiante. É arrepiante. É arrepiante. Quando chegamos à plaza, respectiva ao museu, vai tudo de rastro já. Como de imaginar, vai tudo pelas canetas mesmo, não é? Quer nós, quer os carregadores. Porque nós, os carregadores, às vezes há um ou outro que sai debaixo da cortina, sai lá de baixo, e estão todos transpirados, e estão todos, mesmo com um aspecto muito cansado, não é? Quando chegamos ali àquele momento, eles, para mim, fazem uma coisa, eu fico mesmo, pronto, com as emoções ao rubro, que é, eles votam que marcha é que querem que a banda toque. Lá dentro do Andor, fazem uma votação para perceber qual é a última marcha que eles querem ouvir naquele dia. E decidem. E dão o veredito final a mim. Dizem, maestro, a marcha é esta. Vamos tocar agora a entrada aqui da praça para o museu. E eu ponho aquela marcha na banda. Esperamos que a outra banda que vai à nossa frente e o outro Andor terminem. Não é? E entram, tudo em silêncio, e começa a nossa marcha. Nós somos os últimos. Naquele momento que a Virgem já ficou na igreja dela, não é? E nós é que estamos em direção ao museu. Nós começamos a tocar as marchas, vocês sabem que as marchas têm uma introdução, que às vezes é um bocadinho mais suave, dá assim uma ideia mais fúnebre, e depois tem aquela parte mais apoteótica. Nesses momentos, quando é a parte apoteótica, o público, o povo começa a gritar e a aplaudir. A aplaudir, assim uma coisa, vamos, força, vai, sabem que marcha é, e até que o Andor começa mesmo a bambolear de uma para a outra, a dançar, vê-se assim mesmo a cruz em cima e tudo a dançar, com aquela toneladas lá dentro, cansados, mas dançam com o Andor. A banda atrás começa também, com o mesmo bambolear, a dançar igual, tudo. Cria-se ali uma era, naquele bocadinho, que são ali, é uma praça de 30 metros, não é? Cria-se uma atmosfera tal, começa tudo a chorar, eu inclusive, porque é uma coisa, é uma coisa importante. A marcha é tocada para aí umas 2 vezes naquele bocadinho, porque o público ainda puxa, e depois parece mesmo que nos levam ao colo, cansados, que aquilo é mesmo ao limite, mas as pessoas ainda regozijam, ainda aplaudem, gritam, fica ali uma emoção. No fim, quando o Andor entra, vocês veem as caras de toda a gente a chorar. É os carregadores, é os organizadores, é os da banda, é toda a gente a chorar, porque é um momento de catarse, não é? Chegou o fim, acabou, não é? Estamos todos de rastros. Nós temos uma enfermeira connosco que nos acompanha o tempo todo. Já precisámos dos recursos dela várias vezes. Já tivemos um músico que entrou em hipotermia, porque a procissão começa às 4h30 da manhã, às vezes com 6 graus negativos, que já nos aconteceu. Os instrumentos nem afinam, não é? Portanto, aquilo é impressionante o nível de exigência, de resistência, de sacrifício que tem que se ter para fazer aquilo. Mas eu nunca vi os meus músicos tão motivados para algum serviço como é para aquele. Portanto, eles ficam doidos por aquele serviço. Querem ir todos àquele serviço. E é um serviço de um desgaste enorme para todos. Portanto, vejam como isto depois se transforma em algo de fácil para tudo o que eles fazem a seguir cá no nosso país, não é? Porque nada se compara com aquele nível no país. Nós não temos nenhuma procissão no país que começa às 4h30 da manhã. Não temos nenhuma procissão no país que demora 8 horas. Não temos nenhuma procissão no país que leva dores de uma tonelada. Não é? Se calhar ali na zona de Vila Real tem ali uma outra região que levam em altura, não é? Mas aquilo, pronto, eu tenho uma certa crítica a fazer àquele modelo, não sei porque, aquela ideia de que quanto mais alto, mais imponente, quanto mais alto, melhor é o meu Andor. Eu isso não vejo ideia. Ali são grandes porque eles têm imagens de tamanho real que vêm
mesmo de igrejas que se deram em séculos anteriores. Há ali imagens muito antigas, com muita referência, que eles estimam e que fazem uma manutenção muito grande. Ainda agora estiveram a fazer manutenção para expor agora à vista das pessoas, ainda que pela internet, não é? Mas são imagens muito grandes e pesadas, não é? Mas os andores não são altos, não é? São pesados pela estrutura que têm, não é? Por isso. Há bocadinho Muita, referiu. muita coisa para contar em relação a Zamora, há muito para dizer, porque aquilo são já 5 anos, já fiz umas 4 vezes e Sim. é realmente impressionante. Há bocadinho referiu que eram 10 figuras, não é? E 10 bandas na procissão de Zamora. É a única banda portuguesa que está lá? O resto é tudo espanhol ou há mais Não, bandas? não. Sim, há mais bandas portuguesas convidadas, há bandas da zona de Chaves também, que vão na mesma altura, não na mesma procissão, porque reparem, nessa semana há procissões de noite e de dia. Nesse dia há 2 procissões. Há a nossa, que começa às 4h30 da manhã e termina à 1. E a seguir começa uma às 3, que vai acabar às 10 da noite. 10, 11 da noite. E é nessa que vai uma banda de Chaves. Penso que é a banda dos Pardais. E que é curioso, por exemplo, já aconteceu um ano em que, quando estávamos a caminho de lá, estava a nevar durante a noite, não é? E nós tivemos que esperar um bocadinho para começar a procissão, porque eles tiveram para anular a procissão, porque estava a nevar, não é? E não põem os andores na rua por causa de não se estragarem, não é? Parou de nevar à hora que saiu a Virgem, assim que sai a Virgem, liga sempre qualquer coisa muito estranha. Parou de nevar, parou tudo, abriu, via-se a lua, um frio de rachar, que não se podia, e fizemos a procissão toda. Saímos de Zamora, entramos no autocarro, saímos de Zamora à 1h30 da tarde, mais ou menos. Vimos logo no Facebook dos nossos colegas de Chaves que não iam fazer a procissão deles porque tinha voltado a nevar com força. Portanto, foi anulada. No outro ano, a mesma coisa com chuva. Que também aconteceu, que é, choveu toda a noite, chegou ao momento da nossa procissão, zero chuva. A chover lá mesmo, connosco lá. Nós lá, às 4 da manhã, já a chover, porque nós chegamos lá por volta das 3 da manhã, que é para nos prepararmos para comemos, a nossa direção prepara ali uma coisa para comermos, não é? E preparamos para começar a tocar. Quando a procissão foi para começar, nada de chuva. Fizemos a procissão toda, 1h30, entramos no autocarro, chuva torrencial. Torrencial, já não se fez mais nada de ir para a frente. Portanto, na procissão seguinte, como podem ver, a nós ainda não tivemos nenhuma vez anulado, a não ser pelo vírus, pelo Covid. De resto, fizemos todas as nossas procissões, porque à nossa hora a procissão sai sempre. Eles dizem sempre, calma que a Virgem vai fazer o seu papel. E é verdade que chega ali a... Então, antes do Covid permitir, não é? Irão também continuar a atuar com eles, ou já passaram esses claro. A nossa expectativa é que eles nos continuem a convidar por secções de 5 anos, como fizeram desta vez. Eles fizeram-nos um contrato de 5 anos, que foi ótimo, porque os contratos anuais depois também são chatos, não é? A gente está sempre a dizer, olha, novo contrato. Pronto, para eles também fica um bocadinho, se calhar, mais barato fazermos um contrato maior, porque fica ali um preço mais em conta, não é? Do que fazer um contrato anual em que a gente vai aumentando o preço a cada ano, não é? Terá sempre que ser. Mas naturalmente para eles e para nós é ótimo termos esta parceria por tudo e mais alguma coisa, né? Por ser uma parceria transfronteiriça, por ser uma parceria que para nós é importante por causa também da questão orçamental, por ser uma coisa completamente diferente do que fazemos, por todos e mais alguns motivos. E porque eles gostam muito de nós e percebe que nunca mais quiseram mudar de banda. Eles iam contratando outras, né, diferentes, lá espanholas e tudo, e desde que nos conheceram nunca mais quiseram outra. Portanto, estamos numa parceria que leva 5, 6 anos e nunca mais quiseram mudar. Portanto, isso também é um privilégio, não é? E projetos, sem ser em Espanha, aqui em Portugal? Sei que agora com o Covid não é fácil, não é? Mas tem alguma coisa... Exato, olha. Mas posso dizer-vos que, mesmo ali antes do Covid, nós temos também de dizer que temos tido um apoio bom do nosso município, Bragança, porque o associativismo é apoiado pelo município com verbas, não é? E nós também somos contemplados com uma verba. Mas, para além dessa verba, o município também nos apoia com convites para situações onde, se calhar, até podia convidar o tipo de estruturas, não é? Diferente da nossa, mas convida-nos a nós. Aqui em Bragança, um festival nacional que era Portugueses de Valor. Era um festival a nível nacional que é televisionado e tudo, pronto. E esse ano, 2020, ia ser aqui em Bragança, no Teatro Municipal. E a Câmara, por acaso,
foi espetacular neste aspecto, que era, exigiu que fosse a Filarmónica de Bragança a atuar nesse espetáculo, em vez de ser uma orquestra convidada do país, já as habituais, não é? Ser a Filarmónica de Bragança. E eu, como maestro, sugeri termos uma convidada especial que tem estado cá em Bragança a viver, que é a Dulce Pontes, a cantar connosco. E isto levou logo para outros parâmetros fantásticos, que também são bons para a banda, que é a relação com outros maestros de topo do país. Neste caso estamos a falar de Délio Gonçalves, que é o maestro da banda da Armada Portuguesa, a banda da Marinha, e que é o único maestro em Portugal com que ela atua normalmente, a Dulce Pontes. Portanto, teria sido um privilégio enorme podermos ter cedido o meu lugar ao maestro Délio Gonçalves para ele dirigir a Filarmónica Bragança com a Dulce Pontes a interpretar alguns temas dela. Isso não chegou a acontecer, não é? Pelos motivos que nós conhecemos, mas são projetos sempre que enaltecem a Filarmónica, não é? Porque é trabalho que os músicos depois veem que se sentem muito regozijados e muito lisonjeados em tocar com pessoas deste nível, não é? Também, em que nos sentimos todos muito mais humildes naquilo que somos, não é? Também temos um projeto que é em parceria com a Câmara. Nós conseguimos um lugar que também é de nosso mérito, que é de ter um concerto nas festas da cidade, em Bragança, nos dias principais, nos 3 dias principais das festas da cidade, em que fazemos um concerto sinfónico com um convidado destes conhecidos da televisão, não é? Portanto, para vos dizer, o primeiro concerto foi um projeto que eu sugeri ao município e que eles aceitaram logo de início, sem pensar 2 vezes, e que nos têm apoiado sempre imenso, em que fazemos sempre esse concerto de 2 em 2 anos. A primeira vez foi com o FF, o Fernando Fernandes, vocês conhecem também, não é? Um excelente cantor, fez um concerto connosco que foi fenomenal, memorável. Está também alguns registros também no YouTube. O segundo concerto foi com a Vanessa Silva, a cantora Vanessa Silva, que também por acaso é amiga do FF, e foi também uma forma, chegámos a ela depois na segunda vez. E na última, que foi agora em 2019, portanto, até agora já não houve festas da cidade, em 2020, e provavelmente também não vai haver este ano, que foi com o Luís Portugal, do Jafo Mega, portanto, o antigo cantor do Jafo Mega, Luís Portugal. Cantou Latina América, cantou estes temas todos connosco, estes saudosos temas do Jafo Mega, e outros mais recentes que eles têm, que há arranjos mesmo para grupos como o nosso, não é? E foi um concerto também memorável, que foi este último. Portanto, agora tínhamos o convite já para 2021, portanto, isto foi em 2019, agora seria este ano, mas está tudo parado, não vamos fazer nada. Agora, temos duas propostas, agora estamos a fazer algumas parcerias novas aqui na cidade, que é, a cidade nunca teve uma orquestra sinfónica, nem lá perto, não é? Mas agora tem um conservatório que já vai em muitos anos, já vai em 15 anos de conservatório, não é? E que já vai formando muitos músicos, que alguns deles estão a tocar em orquestras de renome em Portugal, já. E, por que não, os nossos músicos que estão a estudar no conservatório nos seus 12, 13, 14, 15 anos, não é? Terem uma oportunidade de ter uma experiência sinfónica. Como o conservatório não oferece todas as tipologias de instrumento, não é? Só oferece 9 instrumentos diferentes e o número de instrumentos em oferta são muitos mais, não é? Temos a Filarmónica em Bragança com outra estrutura, então fizemos um protocolo de fundir as duas coisas em alguns projetos. Então temos aí um projeto que é um concerto sinfónico, que à partida vai acontecer dia 1 de julho, 1 ou 2 de julho, acho que é 1 de julho, exatamente, no Teatro Municipal de Bragança, que é um concerto sinfónico proporcionado pelas cordas do conservatório e os sopros e percussão da Filarmónica, fazendo uma orquestra sinfónica. Vão ser à volta de 100 músicos em palco, num ambiente sinfónico. Portanto, essa é a ideia. O outro projeto que também está aqui ainda na forja, nós ainda não começámos a estudar nada, porque estamos parados, não é? Não podemos ainda. A nossa sala é muito pequenina, de ensaios, portanto ainda não temos um espaço maior para poder ensaiar. É um projeto que se chama Banda à Varanda, que é um projeto muito giro, que foi criado em Vila Real, pela Banda Sinfónica de Vila Real, em que é um projeto original, ou seja, com músicas originais de compositores portugueses, em que é projetado em varandas numa zona da cidade. Aqui, a partir do que se propõe, é ser ali na Praça da Sé, esse projeto, em que as pessoas estarão, o público estará na praça e a banda atuará nas diferentes varandas
que existem ali na praça, mas isso mais não posso dizer porque o resto será ainda ensaio e esperamos Deus para ser surpresa também. Está bem? Portanto, são os projetos que temos por agora. Agora, em futuro, é sempre pensarmos em coisas que motivem os jovens para continuar a estar na banda, não desistirem e serem coisas que se sintam motivados para isso. Projeto com convidados, continuar a convidar outras pessoas que seja possível convidar para tocarem, cantarem com a banda ou tocarem com a banda, maestros que possam vir cá, workshops, tudo o que seja possível fazer para que a banda se mantenha viva. É esse o objetivo. Então, professor Cheo, agora para terminar, se por exemplo eu e a Marina quiséssemos entrar agora na banda, com 24 anos e sem experiência musical, onde é que nós tínhamos que dirigir e se podia? É o perfil perfeito, porque ciência musical é inclusive era mestre, estou brincando. A ideia da filarmonia tem que partir sempre do princípio. Antes da filarmonia está o associativismo, não é? O associativismo. E as pessoas podem estar no associativismo desde o momento zero, não é? Quer dizer, não têm que ser profissionais para isso, não é? A banda tem sempre uma estratégia de ensinar as pessoas a começar, tanto ensinamos um de 10 como ensinamos um de 24, igual, da mesma forma. A pessoa inscreve-se, dirige-se à filarmónica, diz, olha, eu gostava de iniciar, nós fazemos uma inscrição à pessoa, depois mostramos o tipo de instrumentos que temos disponíveis, em que naipes é que estão disponíveis, a pessoa experimenta e diz, olha, eu gostava de continuar então a aprender neste. Não é? E nós passamos a marcar um horário, uma aula por semana, onde a pessoa aprende a tocar aquele instrumento. Em simultâneo, se não souber mesmo nada, tem uma aula também teórica para aprender pelo menos a simbologia, que é o mais importante logo na música, nas bandas filarmónicas, não é toda a teoria musical logo, não é? Mas sim pelo menos a simbologia, conhecer os sinais musicais, as notas, os ritmos e todos os sinais que tem a partitura, não é? Porque é para poder utilizar o instrumento com a leitura. Não é? É a mesma coisa que noutra língua qualquer. Vocês querem aprender agora alemão, não é? Naturalmente é importante aprender os sinais, mas também os sons dessa língua, não é? E ali é igual, aprender a dominar aquela máquina, que será aquele instrumento que lhe foi disponibilizado, e os símbolos para que essa máquina transmita esses sons, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, isso demora num adulto, como vocês, em meio ano, têm isso mais ou menos dominado. Mais ou menos dominado. E depois, para a frente, a malta também, depois, dependendo da sua disponibilidade, da sua vontade, da motivação, uns são mais rápidos, outros mais lentos, mas isso é como em tudo, não é? Nem toda a gente é Cristiano Ronaldo na sua função, não é? Isso é Mas, claro, agora posso-vos dizer, quando eu tento encaminhar também miúdos que estão a estudar no conservatório para a filarmónica, convencê-los a ir para a filarmónica, continuar o seu percurso musical, ou adensá-lo, não é? Adensar esse percurso, porque é natural que se já sabem música, vamos facilitar a vida, não é? Uma das coisas logo é que nem precisam andar na escola, não é? Entram direto e começam logo a ajudar-nos, não é? Naquilo que é a performance musical. Portanto, obviamente tem outras vantagens, percebem? Mas a banda tem os seus próprios recursos para ensinar música na hora para que quem queira entrar possa entrar. Pronto. Acho que está tudo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e simpatia. Até sempre.